Oi, seja bem-vindo, bem-vinda ou bem-vinde ao Quando se sente sozinho. Hoje vamos falar sobre um assunto um pouco polêmico, mas acho que já estamos íntimos o suficiente, né? E eu gosto de me abrir aqui e abrir minhas percepções, lembrando que nenhuma verdade é completamente verdade, né? E toda verdade é uma meia-verdade. Então, vamos experienciar uma viagem sobre quem somos nós, né? O que que é energia, o que que é física quântica, o que que é mente, pensamentos, consciência. E eu espero muito que isso faça sentido para você. Já te convido a seguir o meu podcast, me seguir nas redes sociais. Eu tenho um TikTok que eu coloco poesias, falo sobre o despertar da consciência, que se chama @polianachv. E também tenho um TikTok que eu gravo mensagens e falo também sobre despertar. O nome é @oráculopoliana. Lá eu tiro o tarô e falo um pouco sobre despertar, autoconhecimento. Tá bem legal. Eu tenho gostado muito de fazer isso. O tarô me dá os cenários, as situações e a gente discute um pouco sobre as situações do dia a dia, né? Sobre a travessia. Bom, vamos lá. A pergunta que muda tudo é: quem é você? Quando alguém pergunta pra você quem é você, a primeira resposta normalmente é o quê? Ah, eu sou Poliana, eu tenho 25 anos e eu sou economista. Mas será mesmo? Será que a sua profissão contém a totalidade de quem nós somos? E se você responder, não, tá, eu sou artista, eu escrevo poesias, cara, ainda assim, são rótulos, são funções, são papéis. Bom, teve um dia que eu me olhei no espelho e essa pergunta começou a girar dentro da minha cabeça, tipo um eco, sabe? Quem sou eu? Eu sou esse corpo? Não. Eu sou um conjunto de pensamentos? Não. Ah, tá. Eu sou então as minhas emoções? Não, também não faz muito sentido. E quando esse corpo morre, eu deixo de existir? Nada disso estava fazendo muito sentido pra mim, né? Eu já havia visto relatos de EQM, né, experiências de quase morte, onde a pessoa tinha consciência mesmo sem corpo. Consciência. Essa palavra que acende o pavio. Bom, esse episódio não é um enigma literário, é um convite direto, claro e objetivo. Questione o que sempre disseram quem você é. Você não é a sua mente. Aqui começa a virada, porque você nunca foi seus pensamentos. Você nunca foi esse turbilhão mental correndo sem parar, te contando histórias, criando medos, fazendo você repetir padrões. O que é a mente, então? Bom, a mente é uma atividade emergente do cérebro. Ela usa o cérebro como ferramenta, mas não é o cérebro. Ela também não é você. A mente é o fluxo de raciocínio, da memória, das emoções, das sensações. Ela é tipo a interface. Ela não é o operador. Eckhart Tolle explica: a mente poupa energia. Ela quer repetir rotas previsíveis para manter você seguro. Mas quando você vive só pela mente, ela vira protagonista, ela vira o espectador. É aquela velha e típica frase: minha mente não para. É exatamente isso, ela tomou o volante da sua vida. E quando a mente controla a sua vida, você entra em ciclos repetitivos. Padrões de relacionamentos iguais, medo que volta sempre com outra máscara, situações que se repetem como déjà vu, problemas que parecem eternos, mas por quê? Porque o ego, o falso eu, se alimenta do passado e do futuro. Ele precisa de um drama para sobreviver. Mas o presente é o único lugar onde ele perde a força. Por isso a mente faz tanto barulho quando você tenta silenciar. Quer ver? Faz o seguinte: tente não pensar nada por pelo menos 10 segundos. Perceba quantas vezes você foge para memórias ou fantasias sobre o futuro. O passado, ele é só memória. E o futuro é só imaginação. E o agora é a única realidade. Tá, já entendi. Se eu não sou os meus pensamentos, então quem sou eu? Voltamos à pergunta mais importante da sua vida.
Se você não é o corpo, não é profissão, não é mente, não é passado, então o que sobra? Consciência. Bom, para abrir esse portal, eu vou deixar como referência um documentário que se chama Quem Somos Nós? Ele é o título que inspirou esse episódio. A física moderna, principalmente a física quântica, mostra que tudo no universo é energia. E quando ampliamos qualquer partícula até o extremo, encontramos um vácuo. Sim, um vazio cheio de possibilidades. O nada que é tudo. As leis herméticas falam de dualidade. Tudo tem dois polos. Tudo existe em continuidade. O real e o não real são apenas intensidades diferentes da mesma coisa. Então, o que é real? E aí que a consciência entra. O observador. Na física quântica, o observador não precisa ser humano. Basta ver algo que registra, que interage, que toma consciência do caminho percorrido. No experimento da dupla fenda, quando colocam um detector, a partícula escolhe um caminho e deixa de ser onda. A função de onda colapsa. E a realidade se define através do olhar do observador. Somos isso, uma consciência colapsando possibilidades em realidade através da observação. Somos aquilo que observa. Não somos o corpo diante do espelho, somos a consciência que percebe a imagem refletida. O rosto no espelho é apenas um dos infinitos colapsos possíveis. Uma versão momentânea de nós mesmos que ganha forma quando olhamos. Reconhecemos e dizemos: tá, essa sou eu. Mas o eu verdadeiro não está na pele, no contorno do rosto, nem do nome que repetimos desde crianças. O eu está no ponto silencioso que observa tudo isso acontecer. Porque antes da imagem refletida existir, existiam possibilidades. E é o ato de observar que transforma a possibilidade em forma, energia em matéria, invisível em realidade. Assim vivemos, colapsando o que focamos. O que decidimos ver em nós, nos outros e no mundo se torna aquilo que experienciamos. Filosofia e consciência. Bom, Platão dizia que o mundo físico é apenas uma sombra. A verdadeira realidade vive no reino das ideias. E a alma apenas recorda aquilo que já sabe. Percebe como tudo se entrelaça? O que hoje chamamos de espiritualidade e física quântica já era intuído por filósofos, mestres e antigos buscadores. Eles apenas usavam palavras diferentes para apontar a mesma coisa. Alma, consciência, espírito. Nomes mudam, mas a essência é a mesma. Não existe certo ou errado. Existe o que faz seu coração relaxar e dizer: tá, é isso. Esse é o fio que guia todo o meu conteúdo. Hegel dizia que a realidade é o espírito se reconhecendo, se tornando consciente de si mesmo através da experiência. E quando juntamos isso à física quântica e à espiritualidade, claro, somos consciência experienciando uma realidade física. Mas passamos grande parte da vida inconscientes, presos na mente, em automatismos, em condicionamentos familiares, sociais, emocionais, e assim repetindo ciclos, o que muitos chamam de karmas, memórias, padrões ancestrais. Só que existe um portal, um ponto de ruptura, uma chave escondida na própria consciência. Quando você vence a compulsão mental e entra verdadeiramente no agora, tudo se reorganiza. A sua realidade muda. Você muda. Sua linha do tempo muda. Sua vida muda. Porque você deixa de ser prisioneiro da mente e volta a ser o que sempre foi, o observador que cria. O poder do subconsciente. Bom, se você ouviu até aqui, você já entendeu que juntos nós somos consciência. Agora vamos mergulhar naquilo que não somos, o inconsciente, o subconsciente e suas camadas ocultas. Pensa na sua mente como se fosse um iceberg. A parte visível, a pontinha que flutua acima da água, é a mente consciente. E o que está submerso, imenso, profundo e silencioso, é o subconsciente. A mente consciente é tipo o jardineiro. Ele representa menos de 10% que você é. É quem escolhe, decide, racionaliza. É a parte que observa os pensamentos e diz sim, não, agora, não quero. Quando você retoma o protagonismo da própria vida, é ela quem começa a selecionar o que permanece e o que não serve mais. Sabe aquele ditado, mente vazia é a oficina do diabo? Bom, ele é um dos maiores bloqueios já inseridos no imaginário coletivo.
Você precisa trocar imediatamente essa crença por mente vazia, oficina da paz. Repita isso até sentir. Isso é reprogramação mental. Vamos aprofundar isso mais adiante. Mente subconsciente e o solo fértil. A mente subconsciente, ela é 90% de você. É o jardim que recebe tudo que o jardineiro escolhe plantar. É tudo que você deixa entrar sem nem perceber. Ela não distingue bom ou ruim, simplesmente aceita e cria. E ali ficam traumas, emoções reprimidas, crenças antigas, padrões familiares, dores que nunca foram ditas, histórias que nunca foram questionadas. É como um porão silencioso, repetido programações que você nem sabe que carrega. O poder de semear. Tudo, absolutamente tudo que você alimenta no subconsciente se transforma em colheita. Músicas, notícias, livros, imagens, vídeos, conversas, emoções, podcasts, tudo molda sua realidade. Por isso eu te digo com carinho e firmeza: tenha uma dieta mental tão seletiva quanto sua alimentação física. A famosa Matrix, que se alimenta da sua distração, da sua ansiedade, do seu medo, ela te quer vibrando baixo, porque é aí que você perde o poder de criar. Lembra? Tudo é energia, logo suas emoções também são. Inclusive, muitas músicas são projetadas para ativar sentimentos específicos em você. O mesmo vale para manchetes de jornais. Existe um motivo para as notícias matinais serem as mais pesadas. O cérebro ao despertar. O portal mais vulnerável e mais poderoso do dia. Ao acordar, você entra em um estado chamado inércia do sono. É aquele momento em que tudo parece mais lento e sensível, e é justamente ali que seu subconsciente está mais aberto a impressões. Veja o que acontece nas primeiras horas do dia. O córtex pré-frontal ainda não acordou totalmente, por isso seu raciocínio crítico está enfraquecido. O cérebro entra num pico de neuroplasticidade. Ele absorve tudo com mais facilidade. Há um aumento natural de cortisol, o que pode amplificar a ansiedade caso você consuma informações negativas. As ondas cerebrais transitam de delta e teta para alfa e beta, um terreno fértil para novas programações, ou seja, o que você consome de manhã molda sua realidade emocional o dia inteiro. Escala de Hawkins, vibrando as emoções. David Hawkins, psiquiatra e pesquisador, desenvolveu um mapa vibracional da consciência. Segundo ele, emoções possuem frequências mensuráveis. A vergonha, 20 Hz. Culpa, 30 Hz. Apatia, 50 Hz. Dor, 75 Hz. Medo, 100 Hz. Raiva, 150 Hz. Percebe como conteúdos que você consome pode te empurrar para baixo? E o subconsciente, ele vai absorver tudo. Tá, mas como usar o poder do subconsciente a seu favor? Número 1. Seja o jardineiro dos seus pensamentos. Escolha sementes boas. Nem toda ideia merece ser plantada. Número 2. Reprograme a sua mente. Afirmações, visualização, oração, mantras são ferramentas poderosíssimas. Palavras são códigos. 3. Transmute crenças. Questione tudo o que limita a sua expansão. Não carregue o que não é seu. 4. Haja com fé e acredite. O subconsciente não questiona, ele cria. Então, a sua fé e o que você acredita é o comando. Quando você entende que seu subconsciente não é inimigo, mas sim um campo fértil esperando por novas sementes, algo dentro de você desperta. A vida deixa de ser aleatória e passa a ser responsiva. Você começa a perceber que nada do que vive é acaso, ele é reflexo. E nesse instante, você atravessa o primeiro grande portal da consciência. Você não é o que te programaram para ser. Você é o que escolhe semear. A mente consciente observa, o subconsciente cria, a consciência guia. E quando esses três se alinham, você se torna aquilo que sempre foi, criador ou criadora da sua própria realidade. O cérebro e a mente sob a perspectiva espiritual. A partir daqui, entramos em um território onde a ciência e a espiritualidade, elas dão as mãos. O cérebro, que a biologia descreve como um órgão físico, a mente, que a psicologia descreve como um conjunto de processos, e a consciência, que a espiritualidade descreve como a essência do ser, começam a formar um único corpo de sabedoria. Tá, vamos por partes. Sinapse, emoções, corpo e energia. O cérebro funciona através de sinapses, impulsos elétricos, neurotransmissores e circuitos que se conectam e reconectam o tempo todo. Mas por trás de cada impulso existe algo invisível.
a energia da emoção. Toda emoção cria uma assinatura vibracional no corpo, moldando não só os pensamentos, mas batimentos cardíacos, respiração, postura, intuição, percepção da realidade. A ciência vê os impulsos, a espiritualidade vê a vibração. As duas falam da mesma coisa com linguagens diferentes, mas você não sente uma emoção apenas, você emite uma emoção. E toda emissão é um pedido ao universo. Você está criando sua realidade a todo momento, inclusive agora, enquanto ouve esse podcast. Consciente ou não, isso é um fato. Tudo é mental. É a lei do mentalismo. Emoção é igual a frequência é igual a atração, e atração é igual a realidade manifestada. A emoção como bússola espiritual. Toda emoção é uma mensagem. Nenhuma é um erro, nenhuma está aí à toa. A tristeza te chama para dentro. A raiva te revela limites violados. A ansiedade te mostra que você está vivendo no futuro. E o medo te aponta para algo que precisa ser visto. E o amor te alinha com sua essência. Quando você começa a ouvir suas emoções como mensagens e não como inimigas, você deixa de se perder na mente e volta para a consciência. Emoções não são problemas para resolver, são portais para atravessar. O cérebro como instrumento, não como identidade. Seu cérebro é uma ferramenta, um dispositivo sofisticado, lindo e inteligente, mas ainda assim é uma ferramenta da consciência. Ele organiza memórias, interpreta estímulos, cria padrões, repete hábitos, mas ele não é você. Se o cérebro fosse você, ele não poderia mudar, mas ele muda, ele se reconstrói, ele se aprende, ele desaprende, ele cicatriza. A consciência é o que observa o cérebro funcionar. A mente é o que traduz. E o corpo é o que sente. Você é além do sistema. É a força por trás de tudo. A mente como serva e não como mestre. Quando a mente se torna mestre, ela cria ansiedade, compulsão, hiperracionalização, sofrimento repetitivo, identificações falsas. Quando você volta ao papel de observador ou observadora, quando a consciência retoma o trono, a mente finalmente ocupa o lugar certo. Serva, ferramenta, auxiliar. A mente pensa, você percebe. A mente reage, você escolhe. A mente cria memórias, você decide se acredita nelas ou não. Quando isso acontece, algo sutil, mas imenso muda. Você deixa de ser vítima dos próprios pensamentos e se torna criadora da própria experiência. E é aqui que a sua linha do tempo muda. E é aqui que sua vida acelera. E é aqui que você desperta. Quem somos nós, afinal? Bom, se você chegou até aqui, parabéns. Você já deu o primeiro passo para despertar sua consciência. Mas lembre-se, você não é a sua mente, você não é o seu corpo, nem as suas emoções. Você é a consciência que observa, cria e transforma. Mas na teoria, sem prática não muda muito. Por isso eu preparei alguns exercícios e perguntas para você continuar a explorar quem realmente você é. Exercícios práticos. Escolha 5 a 10 minutos do seu dia para simplesmente observar a sua mente. Não tente parar de pensar, apenas perceba os pensamentos que surgem sem julgar. Pergunte a si mesmo: esses pensamentos refletem quem realmente eu sou ou são apenas padrões antigos? Anote diariamente 3 coisas: um pensamento repetitivo que você percebeu, uma emoção que surgiu inesperadamente, um insight sobre você ou sua vida que veio da observação. Isso vai te ajudar a mapear o seu subconsciente e fortalecer o poder da observação. Escolha conscientemente um conteúdo positivo por dia. Pode ser música, vídeo, leitura ou um episódio de podcast. Mas observe como ele influencia seu humor e sua percepção do mundo. Lembre-se, você é o jardineiro do seu subconsciente. Repita diariamente algumas afirmações. Mente vazia é a oficina da paz. Eu sou a consciência que cria minha realidade. Cada emoção é uma bússola que me guia. E sinta cada palavra e permita que ela ressoe no seu corpo e na sua mente. E agora eu vou deixar algumas perguntas para reflexão. Quem sou eu de verdade quando desligo a mente e observo agora? Quais crenças limitantes eu tenho carregado e que não me pertencem? Que emoções estão me guiando, mesmo que eu ainda não tenha percebido? Quais pensamentos eu quero plantar no meu subconsciente para cultivar minha realidade ideal? Quando eu escolho observar, o que muda na forma como percebo o mundo e a mim mesmo? Lembre-se, o que você leu aqui é apenas um mapa de exploração.
A verdadeira descoberta acontece na prática. E você é o observador, você é o jardineiro, você é a consciência que transforma. E esse é apenas o começo. Bom, se você quiser continuar essa jornada, explore vídeos, outros e-books ou conteúdos, né, que eu vou deixar disponíveis no meu site. Inclusive, esse episódio, existe um e-book dele, eu vou deixar o link aqui na descrição, se você quiser ler, né, com calma. E nele contém também algumas indicações de livros, documentários, músicas que você pode ouvir, que vão te ajudar nesse processo de despertar. E é isso. Até a próxima. Um beijo.